Chegamos ao final da jornada, de uma prostituta rejeitada a uma esposa amada, de filhos marcados pela maldição a filhos abençoados, de um profeta obediente a um homem que experimentou o coração de Deus, e essa história começou com dor, atravessou o deserto, passou pelo resgate e agora vai terminar com algo que só Deus pode fazer, a cura completa da identidade. Porque não basta ser perdoado, não basta ser resgatado, não basta voltar para casa. É preciso saber quem você é preciso olhar no espelho e ver não o que você foi, mas quem você se tornou. E é exatamente isso que Deus faz no final dessa história. Se essa história está tocando seu coração, inscreva-se no Bíblia que cura e ativa o sininho. Porque no final desse vídeo eu vou te dar uma chave, uma frase que vai reprogramar sua mente e quebrar cadeias emocionais. Mas você só vai receber se ficar até o final. Vamos continuar. Oséias capítulo 2 termina com uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Deus não está apenas restaurando Israel, Ele está recriando Israel. Ele não está apenas consertando o que foi quebrado, Ele está fazendo algo completamente novo. Oséias 2, verso 18 diz: Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e da terra. Tirarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança. Isso não é apenas paz, isso é shalom. E paz completa, restauração total, harmonia com a criação. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te levar de volta ao Éden. Pense no que isso significa. No Éden, antes do pecado, havia a harmonia perfeita. Adão e Eva não tinham medo, não tinham vergonha, não tinham culpa. Eles viviam em intimidade com Deus, em paz, com a criação, em conexão verdadeira um com o outro. Mas o pecado destruiu tudo isso. Trouxe medo, vergonha, culpa, separação, guerra, morte. E agora, através de Oséias, Deus estava prometendo: eu vou desfazer tudo isso. Eu vou trazer de volta o que foi perdido. Eu vou curar o que foi quebrado. Eu vou restaurar o que foi destruído. E isso é exatamente o que Jesus veio fazer. Romanos 5, verso 12, diz que o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e trouxe morte. Mas Romanos 5, verso 17, diz que através de um homem, Jesus veio graça abundante e o dom da justiça, e aqueles que recebem vão reinar em vida. Jesus é o novo Adão. Ele veio desfazer o que o primeiro Adão fez. Ele veio restaurar o que o pecado destruiu. Ele veio nos levar de volta à intimidade com Deus, a paz verdadeira, a identidade original que perdemos no Éden. Mas vamos voltar para Gomer. Ela estava em casa. Agora os filhos tinham novos nomes. O casamento estava sendo reconstruído, mas e a mente dela, e o coração dela, e as memórias, e as feridas emocionais? Porque você pode mudar de ambiente, mas se você não mudar internamente, você vai levar o caos para onde quer que vá. Você pode sair do deserto geograficamente, mas se o deserto não sair de você emocionalmente, você vai continuar vivendo como se ainda estivesse lá. E é aqui que a cura da identidade se torna absolutamente essencial. Na psicanálise, Freud falava sobre o superego, aquela voz interna crítica que nos acusa, nos condena, nos faz sentir que nunca somos suficientes. Gomer tinha essa voz muito ativa. Toda vez que ela olhava para Oséias, a voz sussurrava: você não merece. Você o traiu. Você é suja. Você é indigna. Toda vez que ela olhava para os filhos, a voz dizia: você é uma mãe terrível. Você os abandonou. Eles nunca vão te perdoar. Toda vez que ela olhava para si mesma, a voz gritava: você é uma prostituta. Isso é tudo que você é. Isso é tudo que você sempre será. Quantas pessoas vivem assim presas numa identidade do passado? Você pode ter saído da prostituição, mas a prostituição não saiu de você.
Você pode ter largado as drogas, mas você ainda se vê como um viciado. Você pode ter deixado o relacionamento abusivo, mas você ainda se sente como uma vítima. Você pode ter sido perdoado por Deus, mas você não consegue perdoar a si mesmo. E enquanto você não mudar a forma como se vê, você vai continuar vivendo de acordo com a velha identidade, não com a nova. Deus sabia disso, por isso, Ele não apenas resgatou Gomer, Ele começou a reconstruir a forma como ela se via. E Ele fez isso através de palavras. Palavras poderosas, palavras proféticas. Palavras que destroem mentiras e plantam verdades. Oséias 2 versos 19 a 20 é Deus falando não apenas sobre o que Ele vai fazer, mas sobre quem ela é para Ele. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Perceba as palavras para sempre justiça, benignidade, misericórdias, fidelidade. Cada uma dessas palavras era um antídoto para uma mentira que Gomer acreditava. Ela acreditava que era temporária. Deus disse para sempre. Ela acreditava que era injusta e indigna. Deus disse injustiça. Ela acreditava que era cruel e destruidora. Deus disse em benignidade. Ela acreditava que não merecia compaixão. Deus disse em misericórdias. Ela acreditava que era infiel e não confiável. Deus disse em fidelidade. Isso é terapia divina. Deus estava usando palavras para reconstruir a identidade dela. E isso funciona porque palavras têm poder. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras que você ouve sobre si mesmo moldam quem você se torna. Se você cresceu ouvindo que é um fracasso, você vai viver como um fracasso. Se você cresceu ouvindo que é amado, você vai viver sabendo que tem valor. Gomer passou anos ouvindo que era apenas um corpo, apenas um objeto, apenas uma mercadoria. E agora ela estava ouvindo algo completamente diferente. Você é minha esposa, você é preciosa, você é amada, você é minha para sempre. E lentamente, dia após dia, essas palavras começaram a penetrar, começaram a desmanchar as mentiras antigas, começaram a reconstruir a identidade verdadeira. Ela começou a se ver não como Gomer a prostituta, mas como Gomer a esposa de Oséias. Não como Gomer a traidora, mas como Gomer a restaurada. Não como Gomer a rejeitada, mas como Gomer a amada. E quando você muda a forma como se vê, você muda a forma como vive. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Oséias 2:20 termina dizendo: e conhecerás o Senhor. Não é apenas conhecer sobre Deus, é conhecer Deus. É intimidade, é relacionamento, é conexão real. Porque a cura da identidade não acontece apenas através de palavras, ela acontece através de relacionamento, ela acontece quando você experimenta ser amado de verdade, quando você vive na presença de alguém que te conhece completamente e te ama incondicionalmente. Quando você para de se esconder e começa a ser real. Quando você para de performar e começa a descansar. Winnicott, psicanalista britânico, falava sobre o verdadeiro self e o falso self. O falso self é a máscara que usamos para sobreviver, para ser aceitos, para não sermos rejeitados. O verdadeiro self é quem realmente somos, por baixo da máscara. Gomer tinha vivido no falso self por anos. Ela tinha performado, seduzido, fingido. Ela nunca tinha sido realmente ela mesma, porque ela não sabia quem era. Mas agora, na presença de um amor que não exigia performance, ela podia finalmente tirar a máscara. Ela podia finalmente ser real. Ela podia finalmente descobrir quem ela era. E sabe o que é mais bonito? Os filhos também estavam sendo curados. Eles tinham crescido ouvindo os nomes Jezreel, Lo-Ruama, Lo-Ami. Eles tinham internalizado que eram espalhados, não compadecidos, não povo de Deus.
Mas agora eles estavam ouvindo novos nomes. Ami, meu povo, Ruama, compadecida. Eles estavam aprendendo que pertenciam, que eram amados, que tinham valor, e isso estava quebrando o ciclo. Eles não iam repetir os erros da mãe, porque eles tinham uma identidade diferente. Eles sabiam quem eram. Imagina uma família onde os pais se recuperam do vício e reconstroem o casamento. Os filhos viram tudo, viram as brigas, as traições, o caos. Mas agora estão vendo algo diferente, estão vendo perdão, restauração, amor verdadeiro. E aquelas crianças estão aprendendo que ciclos podem ser quebrados, que histórias podem ser reescritas, que o passado não determina o futuro, e quando elas crescerem, elas vão fazer escolhas diferentes, porque viram que é possível viver de forma diferente. Isso é o que estava acontecendo na casa de Oséias. E então, chegamos ao versículo final, ao clímax de toda a história. Oséias 2, 23. E semearei para mim na terra, e apiedar-me-ei da desfavorecida e a não meu povo. Direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Isso é recíproco, não é Deus forçando, não é Deus manipulando, é Deus declarando amor. E Israel Gomer, nós respondendo, e eu te amo também. É relacionamento, é aliança, é conexão verdadeira. É o que sempre deveria ter sido desde o Éden. E isso nos leva ao final da história de Oséias, mas ao começo da nossa própria cura, porque essa história não é só um relato histórico, ela é uma profecia, ela aponta para Jesus. Jesus é o verdadeiro Oséias, ele é o noivo que desceu para resgatar a noiva infiel, ele é o que pagou o preço no mercado de escravos, ele é o que nos levou ao deserto para falar ao nosso coração, ele é o que está reconstruindo nossa identidade. Ele é o que nos chama de meu povo, mesmo quando nos sentimos como não povo. E a igreja, nós somos Gomer, fomos infiéis, corremos atrás de ídolos, nos prostituímos com o mundo, mas Jesus nos buscou. Jesus nos resgatou, Jesus está nos curando e um dia, quando Ele voltar, vamos estar completamente curados, vamos estar completamente restaurados, vamos estar completamente transformados. Apocalipse 21, verso 2, diz que João viu a nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Essa é a igreja, essa somos nós de prostituta, a noiva de rejeitada, a amada de Lo-Ami, a Ami. Então, o que essa história nos ensina? Primeiro, que Deus permite dor com propósito. Oséias sofreu, mas seu sofrimento revelou o coração de Deus. Às vezes Deus nos chama para caminhos dolorosos, não porque Ele é cruel, mas porque Ele está nos usando para revelar algo maior. Segundo, que infidelidade tem consequências devastadoras. Gomer colheu o que plantou. Ela foi escravizada pelas próprias escolhas. Não podemos brincar com o pecado e esperar sair ilesos. Terceiro, que o amor de Deus não desiste. Mesmo quando merecemos ser abandonados, Deus vem nos buscar. Ele paga o preço. Ele nos leva para casa. Ele nos restaura. Quarto, que cura leva tempo. Gomer não mudou da noite para o dia. Foi um processo. Teve deserto, teve reconstrução, teve dias difíceis, mas ela estava sendo curada e você também está. Se você permitir que Deus faça o trabalho quinto, que identidade é fundamental. Não basta mudar de comportamento, é preciso mudar a forma como você se vê. Você não é seus erros. Você não é seu passado, você é quem Deus diz que você é amado, você é escolhido, você é filho, você é meu povo. E finalmente que restauração é possível, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão fundo você tenha caído, não importa quantas vezes você traiu, abandonou, destruiu, Deus pode restaurar, Deus quer restaurar, Deus está pronto para restaurar. Tudo o que Ele precisa é que você diga sim, que você volte para casa, que você deixe Ele pagar o preço, que você entre no deserto, que você ouça Ele falar ao seu coração, que você receba a nova identidade que Ele quer te dar.
Se você está ouvindo essa história e o Espírito Santo está tocando seu coração, não endureça, não fuja, não invente desculpas. Deus está te chamando de volta para casa. Ele está te chamando de meu povo. Ele está te chamando de amado. Ele está dizendo que quer se casar com você para sempre em justiça, em benignidade, em misericórdias, em fidelidade. E tudo o que Ele quer ouvir de você é: tu és meu Deus. 3 palavras, mas 3 palavras que mudam tudo. Ore comigo agora. Pai, obrigado pela história de Oséias e Gomer. Obrigado por revelar seu coração através dessa dor. Obrigado por nos mostrar que o Senhor não desiste de nós. Senhor, eu sou Gomer, eu fui infiel, eu corri atrás de ídolos, eu me prostituí com o mundo. Mas hoje eu quero voltar para casa, hoje eu quero ser resgatado. Hoje eu quero ouvir o Senhor falar ao meu coração. Mude minha identidade. Senhor, me chame de amado, me chame de meu povo, e eu vou responder: Tu és meu Deus. Tu és meu tudo, eu te amo, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a história de Oséias e Gomer, a história do amor que não desiste, a história do Deus que resgata, a história da identidade restaurada. Que ela marque seu coração, que ela mude sua vida, que ela te leve de volta para os braços do Pai. As emoções que Oséias viveu, dor, rejeição, amor e restauração, são as mesmas que habitam dentro de nós. Cada ferida trazida à luz pode se transformar em caminho de cura, se for atravessada com fé e consciência. Quando Deus permite o deserto, Ele não está te punindo, está te revelando, porque é no silêncio e na dor que o inconsciente fala, e é ali que o Espírito cura. A história de Oséias revela que amor verdadeiro não é baseado em merecimento, mas em decisão. Gomer não fez nada para merecer ser resgatada, mas Oséias a buscou mesmo assim. E isso nos ensina que nosso valor não vem do que fazemos, mas de quem nos ama. Muitas pessoas vivem numa busca desesperada por aprovação, mas amor incondicional não exige performance, ele simplesmente escolhe amar. A vergonha é uma das emoções mais destrutivas que existem. Culpa é: eu fiz algo errado. Vergonha é: Gomer carregava vergonha profunda. Ela acreditava que sua essência era suja, corrompida, irreparável. E milhões de pessoas vivem assim, presas numa identidade de vergonha. E enquanto você se ver assim, você vai viver assim, porque comportamento sempre segue identidade. Palavras têm poder de reconstruir ou destruir identidades. Quando Deus começou a chamar Gomer de minha esposa, meu amor, minha escolhida, essas palavras estavam reprogramando a forma como ela se via. Se você cresceu ouvindo que é burro, preguiçoso, sem futuro, você internalizou essas vozes. Mas se você começar a ouvir e declarar verdades sobre quem você realmente é, essas novas palavras vão substituir as mentiras antigas. Ciclos familiares podem ser quebrados através da restauração dos pais. Os filhos de Oséias cresceram vendo caos, mas quando viram os pais se reconciliarem, viram perdão acontecendo. Algo mudou dentro deles. Eles aprenderam que é possível viver diferente. Traumas não precisam ser passados de geração em geração. Quando os pais se curam, os filhos herdam cura, não dor. Identidade é a raiz de todo comportamento. Se você se vê como viciado, você vai agir como viciado. Se você se vê como indigno, você vai aceitar relacionamentos abusivos. Mas se você começar a se ver como Deus te vê, filho, escolhido, amado, restaurado, seu comportamento vai mudar naturalmente. E agora eu vou te dar a chave de hoje. Presta atenção, porque essa frase vai reprogramar algo dentro de você. Você não muda comportamento tentando se controlar, você muda comportamento mudando identidade. Repete comigo agora: você não é seu passado, você não é suas escolhas, você é quem Deus diz que é. Mais uma vez, com fé: você não é seu passado, você não é suas escolhas, você é quem Deus diz que é. Essa é sua chave, guarda no coração. Declara todo dia, porque você não é definido pelos seus erros. Você é filho de Deus.
Você é escolhido. Você é amado. Você é livre. Escreve nos comentários agora. Você não é seu passado, você não é suas escolhas, você é quem Deus diz que é. Porque quando você declara isso publicamente, você ativa a fé, você reprograma sua mente. Se inscreva neste canal agora e ativa o sininho, porque a próxima história vai te mostrar como um homem transformou traição em propósito. Essa é a história de José do Egito com uma nova chave que vai transformar sua vida. Compartilha esse vídeo com alguém que está preso no passado, porque essa mensagem pode ser o início da restauração que essa pessoa tanto precisa. A história de Oséias terminou, mas a sua história está apenas começando. Deus te ama, Deus te escolheu. Deus está recriando sua identidade. Agora. Fique na paz de Cristo, nos vemos na próxima história.